está numa vibração baixa, a nossa vida bloqueia em todas as áreas. Não só a parte física, mas a parte emocional, espiritual, energética, tá? Então, tudo isso fica bloqueado. E quando vai uma doença para o corpo físico, é porque no corpo espiritual, né, no corpo energético, já está há muito tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem CA, né, o câncer. O câncer ele não desenvolveu do dia para a noite no corpo físico. Ele já estava há muito tempo no corpo astral, no corpo energético. Então, se você, por exemplo, fica vibrando muito tempo no luto, que é 75, muito baixo, você está fazendo seu corpo físico sofrer, seu corpo emocional, mental, espiritual, fica todos os corpos, né? Porque nós temos vários corpos, fica tudo sofrendo. Então, quando vai para o físico, já é o final, tá? Quem mais? E vamos participar aqui, pessoal. Vamos trocar ideia, vamos conversar, falar sobre vibração, energia. Celeste, eu não entendi esses números que você colocou aqui. Não entendi, Celeste. Vamos ver. Celeste é a Nancy, né? Nancy Peixoto Leal. Será que eu pulei alguém? Ah, tem a Marli. Marli, tá me seguindo, Marli? Obrigada pela florzinha, Leão. Marli, vamos ver aqui é da Marli, né? Marli Tereza do deck. Vamos ver qual que é a energia da Marli. R$ 250, Marli, neutralidade, está em cima do muro também. Bora participar do grupo de aumento energético, tá? Manda um oi no privado. Nancy Peixoto Leal, qual que é a frequência da Nancy? Ó, Nancy tá com 200 Hz, tá vibrando na coragem. Tá baixa ainda, tá, Nancy? Porque a frequência recomendada é acima de 350, tá, Hertz? Me chama lá no privado e vamos aumentar, pessoal. Marli eu fiz, Nancy eu fiz. Leão da tribo de Judá, qual é o teu nome? Tem que colocar o nome completo, pessoal. Não o nome da certidão de nascimento, não é o nome fantasia, não, tá? Francisca de Carvalho, vamos ver a Francisca. Ó, o da Francisca deu um pouco melhor, deu 310 Hz, tá? Tá na vontade, também tá em cima do muro. Deu um pouco melhor em relação às outras que eu medi, né? Mas precisa aumentar também, tá, Francisca? Me chama lá no privado, vamos participar do grupo, pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre como a vibração influencia a tua vida.
Então, a gente vive num universo que é, em essência, energia. Tudo é energia, né? E a ciência já prova isso, né, pessoal? A física quântica já prova. Então, tudo que existe, seja esse celular, seja um computador, seja uma cadeira, o seu corpo, tudo tem energia, tudo. Tudo é matéria vibrando em diferentes frequências, tudo tem uma frequência. Se a gente, por exemplo, pega uma maçã, né? Eu sou radiestesista. Então, se eu pegar uma maçã e essa pedra aqui, né? Essa ametista. A maçã vai ter uma frequência diferente dessa pedra. E se, por exemplo, eu coloco aqui na placa, né? De radiestesia, eu consigo ver em qual frequência está, ou a pedra ou a maçã. Se eu pegar, por exemplo, uma batata, ou então uma panela, eu também consigo ver em qual frequência desses objetos. Mesma coisa, músicas. Vocês sabiam que as músicas, elas possuem muita influência na nossa vibração? Então, a gente tem que saber escolher uma música boa. Por exemplo, músicas de sofrência, né? Geralmente são as sertanejas, baixam muito o nível de frequência. Eu sei que muita gente vai achar ruim, né? Vai dizer, não, mas eu gosto de sertanejo e tal. A batidinha da música, né? É muito bom dançar um sertanejo, mas depende da melodia e da letra da música. Porque dependendo, vai baixar muito a sua pressão, a sua vibração. Vocês já perceberam que às vezes a gente está lá escutando uma música romântica, e depois que termina a música, você fica triste? Vocês já perceberam isso? Porque depende muito da letra. Tem muita gente que não se atenta à letra, fica só se atentando à vibração não, à melodia, a batidinha, né? Os pandeiros. E quando vê, no final vai perceber, no final da música, fica triste, fica para baixo, não sabe por quê. Mas é porque aquela música tem uma vibração baixa. Nós, radiestesistas, também conseguimos verificar qual música está com a vibração baixa, qual música tem a vibração alta. Geralmente, as músicas de antigamente, algumas músicas, por exemplo, de Roberto Carlos, têm uma vibração alta. Agora, as músicas de hoje em dia, não. Aí não. A maioria tem vibração baixa. Agora, vocês sabem por que isso acontece? Por que que hoje em dia a maioria das músicas tem vibração baixa? Isso aí, pessoal, é uma estratégia até da Matrix, para fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais tristes, mais dependentes, tá? Depressivas. Quanto mais a pessoa fica triste, a tendência dela entrar em quê? Em depressão, dela ter ansiedade. Então, quanto mais ela ouve músicas assim, notícias de tragédia, né, na TV, o que mais passa? Programas de tragédias, sensacionalismo, reality shows, isso tudo é para baixar a sua vibração. Então, quanto mais pessoas estiverem vibrando entre 20 Hz até 340 ali, então vai ser manipulado pelo governo, pelo sistema. Vocês sabiam disso? Olha como é profundo. Olha como é importante a gente estar aumentando a nossa energia, a nossa vibração, para a gente não ser manipulado pelo sistema. A mesma coisa são os alimentos. Se você, por exemplo, pega uma maçã e pega um biscoito, qual que é a vibração maior? A da maçã ou do biscoito? O que vai alimentar o teu corpo?
de forma mais saudável? A maçã, não é? Então, isso significa que a maçã tem uma vibração mais elevada. Tudo que é produto industrializado, porque não é alimento, alimento é o que vem da natureza. Agora, o que a gente compra no supermercado, biscoito, né? Temperos, refrigerante ali, são produtos alimentícios. Se eu for verificar a energia daqueles produtos, eles vão estar com uma vibração baixíssima. Aí você vai se alimentar de um produto com a vibração baixa. Como é que vai ficar teu corpo, teu organismo? Ele vai precisar baixar a vibração para equilibrar com aquele alimento que ele ingeriu, não é? Olha o que está acontecendo com a sociedade. Isso, pessoal, se a gente começar a pensar sobre esses pequenos detalhes, a gente vai começar a despertar o quê? Espiritualmente. É esse o começo, você está despertando da consciência e também entrando no despertar espiritual. Quem aqui, que está aqui na live, já parou para pensar sobre isso? Sobre a questão dos alimentos e a vibração de cada alimento. Sim, Simone, até a alimentação. Exatamente. Porque se a gente for parar para pensar, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais doentes. Tanto doenças no âmbito físico como mental e emocional. E isso não é à toa, pessoal. Tem muito a ver com a alimentação, com as músicas, tá? Com os programas de TV, até com as roupas. Vocês sabiam que tem a ver até com a roupa? Olha o tanto de roupa de poliéster que está sendo vendida hoje em dia. Poliéster tem uma vibração baixa, já o algodão não. Antigamente, na época de Jesus, tinha o quê? Só algodão. Antigamente não existiam produtos alimentícios, eram produtos naturais. Antigamente não existia TV para passar esses programas sensacionalistas que só falavam, né, de notícias ruins. Olha a diferença. E hoje em dia, o que está acontecendo? Mais doenças, pessoas mais depressivas, mais ansiosas. Por quê? Porque estão saindo do natural, estão se alimentando de produtos alimentícios em excesso. Não estou dizendo que não é para comer, né? Mas você se alimentar em excesso, você vai estar prejudicando a tua vibração, a tua energia. E é isso que a Matrix quer, é isso que o sistema quer, que as pessoas virem manobra para eles. Porque quanto mais as pessoas estiverem vibrando baixo, mais essas pessoas vão estar dependentes do sistema, do governo. Olha só como é algo profundo, pessoal. E isso começa de forma sutil, né? As informações que você ouve todos os dias nos canais, né, de TV aqui no Brasil. Você acorda, logo cedo você liga a TV, já está passando violência, já está passando uma notícia ruim. Ou é político, ou é violência, enfim. Olha o aumento também dos feminicídios no país. O que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais com a vibração baixa. E a vibração baixa não começa assim de um dia para o outro, é gradativamente. Você vai se alimentando mal, vai comendo só produtos alimentícios, você só veste roupas de poliéster, você não veste mais roupas de algodão.
Você só escuta programas de violência ou reality shows, você só ouve músicas de sofrência o dia todo. Já pensou você ouvindo o dia todo músicas de sofrência? Ah, porque fulano me abandonou, fulano me traiu, e eu vou me vingar, e eu vou fazer isso e aquilo. Essas palavras vão gravando no seu subconsciente e você vai gravando aquilo como se fosse sua realidade. Olha o perigo. Como se fosse normal você ouvir uma música o dia todo, que você começa a ouvir até de forma, né, alegre. Ah, vou ouvir aqui uma sofrência. Ah, estou aqui no trânsito, pelo menos eu me distraio. Você não está se distraindo, você está sendo enganado. Obrigada, ai, obrigada pelo presentinho. Você está sendo enganado. Então é isso que eu quero que vocês reflitam. Comecem a pensar todos os dias. Vai colocar uma música no carro? Ah, mas será que essa música tem uma letra boa? Ou será que é só uma melodia para me iludir, para me anestesiar? E essa melodia, essa letra vai ficar no meu subconsciente. Tem uma música de pagode que fala toda hora assim: me bloqueia da sua vida, não sei o que lá da sua vida, uma de pagode. Aí já pensou você ouvindo essa música todos os dias? Me bloqueia, me bloqueia, me bloqueia. Você vai estar bloqueado em tudo na sua vida. Vai para o seu inconsciente, o seu inconsciente vai entender o que? Ué, ela quer que a vida dela seja bloqueada, então vou bloquear a vida dela. Né, Edilânia? Você concorda? Aí tem aquelas músicas de sofrência, né? Que fala assim, você me traiu, me abandonou, eu não sou ninguém sem você. Aí você vai gravando no teu inconsciente, teu inconsciente vai gravar isso e vai falar, ué, ela não é ninguém. Então eu vou trazer para ela mais situações para confirmar que ela não é ninguém. Olha só o perigo, pessoal, de ouvir uma música qualquer, uma música simples de sofrência. Não é melodia que vai te encantar ali. Você está sendo enganado e você vai ouvindo aquela letra, vai gravando teu inconsciente e vai criando até crenças limitantes em você e tua vida vai bloqueando mesmo. Você vai lá cantando aquele pagodinho, me bloqueia das pessoas e da tua vida. Não tem uma música assim? Pronto, não sou boa para cantar, mas acho que é assim a letra. Aí você vai ouvindo todo dia o que vai acontecer com a tua vida. Vai ser bloqueada, né? Por isso que é importante a gente estar sempre vigiando. Na Bíblia fala, né? Orai e vigiai. Esse versículo não foi escrito à toa. Orai e vigiai, para a gente sair do automático, a gente começar a raciocinar e parar de ser manobra do governo, do sistema. Começar a pensar em tudo. Pensar no que come, pensar no que veste, pensar no que fala, pensar no que ouve, no que assiste, tá? Então vamos para mais uma medição aqui de frequência. Depois eu vou fazer umas leituras intuitivas também. E vamos conversar também, pessoal, alguma pergunta, quem concorda com o que eu falei aqui na live, fala aqui. Responde aqui no chat. Quem concordou, quem já pensou sobre isso.
Então vamos lá, vamos fazer mais uma medição de frequência. Quem vai querer agora medir a frequência? Coloca o nome completo. Vamos curtir, compartilhar, seguir, pessoal. Vamos seguir, vamos curtir. Cadê as curtidas, os presentes? Chegou, fiquei rouca de tanto que eu falei. Vamos curtir. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. A Márcia Celes entrou. Vamos conversar. Obrigada a você, Denise, por estar na minha live. Seja bem-vinda. Vamos curtir, compartilhar. Ah, parabéns, Denise. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Muita paz, muito amor para você, tá? Muita prosperidade, muita saúde e muita vibração elevada, né, Denise? Que a sua vibração esteja sempre acima de 350 Hz, tá? Rafael acabou de me seguir, muito obrigada, Rafael. Amém, Denise, que Deus te abençoe. Que você esteja sempre com o anjo da guarda, seu anjo da guarda e arcanjo Miguel. Muitas bênçãos na sua vida. E muitos anos de vida, né? E já fez a festinha? Já ganhou muitos presentes, o bolo. O bom do aniversário é aquela energia, né, pessoal? Aquela energia do aniversário é maravilhosa. Você recebe muitas mensagens positivas, mensagens bonitas. Aí na hora dos parabéns também, né? Aquela energia boa, só alegria. É muito bom fazer aniversário. Eu gosto, sabe, de fazer aniversário, mas eu sou muito assim, intimista, então eu não gosto de muita, assim, de festas grandes, né? Com muitas pessoas, eu gosto com poucas pessoas, os amigos mais íntimos. Ai, que bom, Denise, é muito bom receber mensagens no dia do aniversário, né? Você saber que tem pessoas que te amam, né? Que têm consideração por você, é muito bom. É, eu também gosto de ficar mais com a minha família. Sou mais família. Também sou assim. É muito bom mesmo. É no dia do aniversário que você se sente mais amada, né? Parece que mais querida também. Parece que o amor ele brota mais das pessoas por ti, né? Juliana, seja bem-vinda, tá me seguindo. Muito obrigada, Juliana. A Arlete entrou. Mais alguém que vai medir frequência, pessoal? Então vamos lá, Denise. Hoje é seu aniversário. Vamos ver. Coloca teu nome completo. Bora ver com qual energia tu tá. Espero que esteja uma energia boa, né? Nayane também. Tá me seguindo, Nayane? Maria Lúcia. É Denise. Obrigada, Malu. Obrigada. Obrigada pelos presentes. Nayane está me seguindo. Obrigada, Nayane. Seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos ver qual que é a energia. Obrigada, Malu, da Denise. Todo mundo, aqui hoje é aniversário da Denise, todo mundo baixa uma palminha assim para ela, pessoal. Vamos emanar energias boas de parabéns para Denise. Ela merece, né? Hoje é aniversário dela, ela está aqui na live. Quem tiver aqui na live, manda umas. Ó, a Nayane mandou até um bolinho. Obrigada, Nayane.
Põe as palminhas para a Denise, para ela sentir essa energia, né? Essa energia de feliz aniversário. Vamos ver, Denise Silva dos Santos. Vamos ver a energia da Denise. Ó, Denise, você tá uma energia boa, 350, tá? Que é a energia da aceitação, tá? Uma energia boa. Mas assim, a energia do amor é de 500 Hz. Vamos aumentar aí essa energia, Denise. Hoje você está recebendo muito amor, né? Vamos aumentar aí, mulher. Vamos aumentar para 500. Vamos ver da Maria Lúcia de Souza. Maria Lúcia, você está me seguindo, né? Maria Lúcia de Souza. Vamos ver a energia da Maria Lúcia. Ó, da Maria Lúcia tá em 400 Hz, hein, Maria? Tá na razão, hein? Tá indo um pouco maior do que a energia da Denise. Vamos aumentar aí para a energia do amor, que é de 500 Hz. Que bom, porque no começo da live eu fui medir a energia, a frequência de vocês estava bem baixa, né? Que bom que está aumentando. Ai, vamos ver aqui de quem mais. Quem mais, pessoal? Eu me perdi muitas mensagens. 350 Hz, Denise. Aqui, ó, porque cada sentimento tem uma vibração, tá? Então, aqui, ó, você tá em 350 na aceitação, aqui, ó. Entendeu? Tem um número que é em Hertz. É, tá feliz. Tá assim, não é que tá feliz, né? Você tá na aceitação. A energia da alegria é de 540 Hz, tá, Denise? Então tem que aproveitar hoje que você está recebendo muito amor, bora aumentar mais isso aí. Eu vou abrir o grupo de aumento de energia, manda um oi lá no privado. Bora participar do grupo. Boa noite, Jeane. É um grupo de 7 dias para aumento de frequência. Aí eu vou fazer a radiestesia, né, para os participantes do grupo e o reiki todas as noites, tá? Então, quem quiser participar, manda um oi lá no privado. Alva Machado de, das... Ô Malu, mas essa Alva tá aqui na live, eu vou fazer de quem tiver na live, tá? Porque não é você, né? Então, quem tiver na live e quem tiver autorizando para mim aqui. Nayane, eu fiz a sua.
Nayane de Souza, não me lembro se eu fiz. Maria Jeane de Lima. Vamos ver, da Maria Jeane de Lima. Qual que é? Tá me seguindo, Maria? Maria Jeane. É uma troca, tá? Com a espiritualidade, tá, pessoal? Eu medi aqui, vocês me seguirem, curtirem aqui a live, compartilharem. Maria Jeane de Lima. Bora ver a frequência da Maria Jeane de Lima. Tá em 200 na coragem, tá? Tá baixo. Precisa aumentar, Maria. Manda um oi lá no privado e vem participar do grupo de tratamento de 7 dias, tá? Aí tem a Jana. Jana, tem que colocar teu nome completo. E da Nayane, que eu não fiz, né? Nayane de Souza. Qual que é a frequência de Nayane de Souza? Também Nayane na coragem, tá? Precisa aumentar. Manda um oi no privado. Janaína, você tá me seguindo, Janaína? Hum. Então vamos curtir, compartilhar, gente, a troca com a espiritualidade. Estamos com a presença do nosso querido Arcanjo Miguel. Sinto a energia dele aqui na live. Vamos lá, Janaína Carla de Lima, Brasil. Janaína Carla de Lima, Brasil. Janaína tá muito baixa, hein? Tá em 100 Hz, tá no medo, Janaína. Em 100 Hz. Você tá com medo do quê, mulher? Muito baixo. Bora participar do grupo, Janaína. Do grupo de tratamento de 7 dias. Manda um oi para mim no privado. Que vão ser 7 dias de tratamento com a radiestesia e com o reiki, tá? Além de técnicas para ensinar vocês a aumentar essa vibração. Manda um oi lá, sim, manda sim. Bora participar.
Obrigada, Janaína, obrigada. Vamos curtir, compartilhar, seguir. E agora eu quero fazer umas leituras intuitivas antes de voltar para o nosso assunto. Então, quem quer saber da espiritualidade, o que está acontecendo, se você tem algum bloqueio na tua vida, qual é o seu bloqueio, o que você gostaria de saber, me fala aqui, que eu vou estar fazendo de algumas pessoas a leitura intuitiva para receber a mensagem da espiritualidade. Carol tá me seguindo, muito obrigada, Carol. Você vai me falar, Denise, por exemplo, uma situação da tua vida, um bloqueio que você tenha. Ana Caroline, mas bloqueio em que sentido? Vamos ser mais específico. É bloqueio com irmão, com pai, com mãe. Ver o que a espiritualidade vai falar. Bora ver então da Carol. Bora fazer a leitura da Carol. Então se concentra aí, Carol. Tá me seguindo, né, Carol? Tá me seguindo? Tá, né? Tá me seguindo. Então se concentra aí, Carol, que vamos ver o que a espiritualidade tem a me dizer sobre isso, esses conflitos que você tem com seu pai, com seus irmãos, né? Bora ver. Eliette, por que você me marcou aqui, Eliette? Não entendi. O que Eliette me marcou? Bora ver. Bora começar, Carol. Carol, você tá na live, Carol? Você ainda tá na live? Então, o que o Criador me mostrou aqui na tua leitura? Vieram duas palavras muito fortes, Carol: impaciência e orgulho, tá? Apareceram algumas cenas de vocês juntos, né? E tem, assim, muita energia de orgulho, muita impaciência entre vocês. São questões de vidas passadas que precisam ser restauradas nessa vida. O que o Criador pediu para você fazer, né?
deixar para trás orgulho, impaciência, começar a perdoar. Me veio muito forte a palavra perdão, tá? Perdão, amor. Faz o Ho'oponopono para eles, tá? Para o seu pai, para os seus irmãos, para começar a dissolver essas energias, essa vibração baixa de orgulho, de inquietude, para dissolver isso que tem de vidas passadas. Tá? Se você quiser uma leitura mais profunda sobre isso, me chama no privado, tá bom? Depois me fala o que tu achou, Carol. O que tu achou da leitura, depois me fala. Gratidão. Vamos ver. Gratidão a você, Carol. Fique em paz, vai dar tudo certo. Vamos quebrar esses ciclos de outras vidas, né? Mas me fala aqui, Carol, se realmente tem, se você sente essa energia do orgulho, essa vibração do orgulho, da inquietude, da impaciência. Tem que continuar com o Ho'oponopono todos os dias, não só para eles, mas para você mesma, tá? Todos os dias. O Ho'oponopono ele ajuda a dissolver essas energias negativas que nos ligam às outras pessoas e às situações nossas, não só dessa vida, mas de outras vidas, tá? Vamos ver de onde vem essa baixa autoestima da Denise. Então, se concentra. Carol já saiu? Não, Carol, digo assim, tudo bem que você pensa em perdão, mas eu tô falando da relação de vocês, tem muito essa questão do orgulho, né? Orgulho, impaciência, inquietude entre vocês. Porque na minha visão eu vi vocês muito separados, inquietos e muito orgulho. Tem, né, Carol? Ó, a Carol tá confirmando que realmente tem isso, né? E essa vibração baixa de orgulho, inquietude, só piora, tá? O relacionamento de vocês só aumenta a distância. Juliana tá me seguindo, muito obrigada, Juliana. Vamos curtir, compartilhar. Deca tá me seguindo, muito obrigada, Deca. Gratidão, Ju. Bora ver da Denise, de onde vem a baixa autoestima da Denise. Se concentra aí, Denise. Bora ver o que a espiritualidade tem a falar sobre isso. Denise, você tá na live, né? Denise, o que a espiritualidade, o Criador de tudo que é, me falou sobre isso? Me veio muito forte a presença da tua mãe, tá? Algo que você precisa resolver com ela, situações que aconteceram na tua infância que deixaram você com baixa autoestima, porque tudo acontece na nossa infância. Até os 7 anos a gente tem o quê? Somente inconsciente. Então tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê na nossa infância, o que a gente presencia, é gravado como verdade absoluta. E isso vai reverberar na vida adulta, tá? Então, essa baixa autoestima sua vem lá da tua infância, situações com a tua mãe,
ela parece que não te dava tanta atenção como você gostaria de ter atenção, não porque ela não te ama ou não te amasse, mas porque ela teve uma outra criação, ela teve uma outra vivência, né, outra educação, entende? Então, assim, eu via cenas dela te dando as costas muitas vezes e você interpretou isso como rejeição e, consequentemente, baixou tua autoestima. E isso você leva para a vida adulta. Então começa, o Denise, a fazer um Ho'oponopono todos os dias, não só para você, como para tua mãe, para quebrar esse ciclo, entende? Quebrar essa energia aí, né, que ainda te liga a ela, mas quando você pensa nela e nas situações você fica triste. É como se fossem gatilhos, tá? E o Ho'oponopono vai te ajudar. Agora me fala aqui, Denise, o que tu achou da leitura intuitiva? Me fala aqui um pouquinho. É verdade, então, né, Denise? É, espiritualidade nunca erra. Uhum. E, na verdade, Denise, você interpretou, tá? Não que você não era capaz de nada, mas você interpretou isso que ela fazia como sendo para você. Você levou para o lado pessoal. Tudo é questão de interpretação. É, que palavra que eu falei? Eu falei tantas palavras, Denise. Mas foi o que você interpretou do comportamento dela. R-O alguma coisa. Não, eu falei do Ho'oponopono. É Ho'oponopono? Que é falar eu sinto muito, né? Falar mãe, mãe abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sente 8 vezes todos os dias. E você vai falar e sentir essa energia sendo liberada, tá? A energia da rejeição, do ódio, todas as energias negativas que você tem. Tem uns vídeos no YouTube sobre o Ho'oponopono e você coloca lá, né? Aí você vai acompanhando as falas. Sente 8 vezes. No começo, até você se acostumar, é um pouco difícil, Denise, mas depois você começa a se adaptar. Então, você faz bem mais rápido. Boa noite, Catarina. Seja bem-vinda. É, Kátia, leitura. Então, Denise, se você quiser uma leitura mais profunda, aí você me chama lá no privado, tá bom? E o tratamento também, venham participar da mentoria Asas, tá? Um tratamento para tudo isso, todos esses bloqueios que você carrega, como se fosse uma transformação mesmo de vida, uma reprogramação mental, tá, pessoal? Venham participar. Quem mais vai querer uma leitura? Mas assim, coloque de forma específica, tá, pessoal? Sobre o quê? O que que vocês querem ouvir da espiritualidade? Porque daí, para ser de forma mais rápida, porque eu estou numa live, eu não posso demorar aqui na leitura, né? Porque não pode ficar muito tempo parada aqui a live, senão cai.
Relacionamento, Kátia, você terminou com o Leonardo? Vocês estão em crise? Como é que é? Tem que ser algo mais específico, pessoal. Tá, vocês são casados? Você queria uma leitura para saber o quê? Sobre o quê? E aqui da menina também não entendi. Ah, tá. Como está a energia de vocês, né? No casamento. Tá. E a outra menina aqui, eu não entendi. Leitura sobre amor, namorando, eu também não entendi, Catarina. Tem que ser bem, bem específico, pessoal, porque as leituras mais profundas eu faço no particular, né? Você me manda um oi no privado e a gente vai conversar. Aqui na live eu preciso fazer uma leitura bem específica para não travar, não cair a live. Vamos fazer primeiro da menina aqui, da Kátia, né? Kátia, você tá me seguindo, né, Kátia? Kátia Queiroz. Catarina também tá me seguindo. Vou fazer de quem estiver me seguindo, tá, pessoal? Ela troca com a espiritualidade, tá? Vamos ver. Vamos ver primeiro da Kátia, então. Se concentra aí, Kátia. Como é que está a energia da Kátia e do Leonardo? Deixa eu me ajeitar aqui. Kátia ainda está na live, Kátia. Então, o que que o Criador, a espiritualidade, me falou sobre o relacionamento, Kátia? Me veio muito forte a palavra indiferença, energia indiferença, tá? Falta de diálogo entre os dois e mudança vibratória também. É como se você falasse e ele não entendesse. Você fala A e ele entende B, tá? Então precisa mudar isso aí, essa dinâmica, para que não haja uma ruptura. Precisa ver onde é que está errando no diálogo, por que, que não está se encaixando, quem está com a vibração elevada, quem está com a vibração baixa, porque os relacionamentos são difíceis por conta disso também. Às vezes uma pessoa está com a vibração alta, está vibrando, por exemplo, em 500 Hz, e a outra está vibrando em 100 Hz. Então, fica aqui, ó, os dois não se encaixam. Ou então um está despertando espiritualmente, o outro ainda está na Matrix, não quer estudar, não quer melhorar o nível de consciência, e acaba tudo. É isso mesmo, Kátia?
Pois é, foram essas cenas que eu vi, tá? Que foram mostradas para mim. Muita, muita indiferença. É como se vocês dois estivessem se suportando, apenas convivendo para suportar algumas coisas, sem, sem, sem ter aquela mágica, aquele carinho, aquele amor do começo, né? Como em muitos casamentos. Infelizmente, muitos casamentos estão assim por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm diálogo, sempre coloca a culpa no outro. Antes de você colocar a culpa no outro, você tem que praticar o autoconhecimento, se entender. Tem que sentar com o outro, colocar os pontos no is, falar assim, fulano, você quer continuar o casamento? Você realmente quer que a nossa relação continue? Ou você quer fingir que está tudo bem sem estar tudo bem? Porque é difícil uma mulher chegar a falar isso. Por que que muitas não falam isso? Porque elas têm medo do cara falar assim, então tá, eu quero terminar tudo. Mas terminar o quê? Terminar o que já tá ruim, o que já tá acabado. Não estou falando que é o seu caso, tá, Kátia? Pode ser que no seu caso tenha uma solução. Mas tem muitos relacionamentos que já estão no fim, que já terminaram há muito tempo. Que são duas pessoas mortas convivendo. Você não vê brilho no olhar, você não vê aquela energia, aquela sintonia entre o casal, parece que estão se suportando, estão só convivendo ali por conta dos filhos ou para pagar as contas. Tem casal que está junto, gente, por causa do plano de saúde. Sabia? De um plano de saúde, de um carro, que só tem um carro, uma casa, para não ter que dividir. Isso é vida. Gratidão, Kátia. Deus te abençoe. Venha participar da mentoria Asas. Vamos aí mudar essa energia, vamos mudar aí a sua trajetória, né? Vamos lá, vamos sim, Kátia. Vamos lá resgatar esse casamento. Isso, no privado, pode me chamar. Bora fazer aí um tratamento, vamos descobrir mais coisas aí. Pode ter situações de outras vidas não resolvidas, tá? Ah, tem que fazer da cara coração para ti também, Kátia. Fica com Deus, tá? Vai dar tudo certo, me chama lá. Então vamos ver. A pensou, gente, eu me especializar em relacionamento ia ser ótimo, né? Ai, eu acho assim que muitas mulheres elas precisam falar a verdade, sem ter medo do término. Muita mulher tem medo de terminar, de falar por medo do término, né? Acha que se falar alguma coisa vai terminar tudo. Aí, pronto, aqueles 10 anos que conviveram, que foram investidos, vão ser jogados fora. Mas aí prefere continuar num casamento ou num relacionamento, num namoro que não tá mais legal por medo de falar. É como se você estivesse pisando em ovos. Sendo que a vida aqui, nessa 3D, é tão curta, tão rápida. E quem sabe você não veio para resgatar isso, para melhorar isso, já que você pode ter tido um relacionamento com esse teu marido em outras vidas e foi desse jeito, e você veio nessa vida para mudar essa dinâmica e você não está conseguindo mudar e você vai vir em outra vida de novo, de novo, de novo. Tá vendo como é algo bem mais complexo, gente? Então vamos aprender a falar, a colocar os pingos nos is, por mais que seja difícil.
Senta com a pessoa e fala: fulano, você realmente quer melhorar o casamento? Você realmente quer ficar comigo? Vamos conversar? Vamos verificar o que você está entendendo do que eu estou falando? Por que que está tendo tanta indiferença entre nós dois? Por que esse relacionamento está tão frio? Eu não aguento mais. Vamos tentar resgatar isso, ao invés de ficar com a pessoa fingindo que está tudo bem. Quando você finge que está tudo bem, é muito ruim essa energia. Você está tentando mascarar ali o próprio universo, só que o universo entende o que é o seu sentimento. Não adianta você querer mascarar o universo fingindo que está feliz. Não adianta não, pessoal. Olha a ficha que cai agora. Se você fingir que está feliz sem estar, o universo vai olhar para você e falar: ei, você está querendo mentir para mim? Eu sei que você está triste, eu sei que você está depressivo, eu sei que você não está gostando mais desse cara, não está gostando desse casamento. Então, eu vou te dar mais situações na sua vida para confirmar essa tua infelicidade. Aí você não sabe por que que você atrai, por exemplo, acidentes ou então brigas no seu trabalho, se é só questão no casamento, em casa. Mas não, é porque você. Tá certo, Kátia. Depois da live eu converso contigo, tá bom? Um beijo. Aí você não sabe por que que você não. Que toda a tua vida tá esculhambada. Mas é por conta disso, pessoal. Não adianta a gente separar em caixinha. A minha vida profissional é uma, o meu relacionamento é outro, a minha vida com meus pais é outra. Não, a tua vida tá num bolo só. Tá tudo ali. Então, se você tiver ruim ali na tua vida profissional, vai respingar em casa. Se você tiver ruim em casa, no casamento, vai respingar na tua vida profissional. Porque tudo é energia. E não adianta a gente fingir que tá tudo bem, não. Não adianta. Mesmo que, por exemplo, você finja, né, com o teu marido que tá tudo bem, ele vai sentir que não tá. Só que aí a maioria dos homens tem muito orgulho, né? E eles não têm muita paciência para conversar também, para ter uma DR. Mas eles sabem que tu tá fingindo. Sabia disso? Mesma coisa, a mulher, ela sabe quando o homem tá fingindo que tá tudo bem sem tá. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma leitura. Quem era depois da Kátia? Eu me perdi aqui. Tem a Jennifer, mas teve outra depois da Kátia, que eu não me lembro. Pessoal, vão olhando aí quem é depois de quem, que eu não. Que são várias conversas aqui, eu vou me perdendo, né? Qual que é a fila? Eu acho que tem mais de uma hora que eu tô na live. Quem é depois da Kátia? Alguém vai querer mais leitura? Porque outras pessoas que falaram que queriam, acho que já saíram, né? Que eu falei tanto que foram embora. Então vamos voltar aqui para o assunto, né, da live, que é sobre vibração. Continue curtindo, compartilhando, seguindo. Envie os presentes, pessoal. Cadê os presentes? Tirem o escorpião do bolso.
Cadê os presentes? Então vamos lá. Como a vibração baixa se instala sem você perceber? Como que isso acontece? Aqui é onde o assunto fica mais sério. A maioria das pessoas não sabe nem quando estão vibrando baixo, porque a vibração baixa às vezes se disfarça. Ela aparece como um cansaço sem motivo, como a sensação de que você trabalha, se esforça, faz tudo certo, mas nada muda. Como relacionamentos que drenam, como dinheiro que não fica, como oportunidades que chegam perto, mas escapam, tá? Isso não é azar, isso é frequência. E o problema mais profundo é que a maioria dessas frequências não são suas, sabia? É do inconsciente coletivo. Nós somos seres espirituais em corpos carnais. Então, tudo que está ali no inconsciente coletivo, quando você vai, por exemplo, no hospital, no cemitério, você capta a energia ali daquele ambiente. Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, quando vão no hospital, você vai só visitar uma pessoa que está lá internada. Se você não fizer a técnica de proteção, de blindagem do teu corpo, né? Antes de entrar ali, você vai sair sugado, você vai sair triste, vai sair, né, até baqueado ali. Tem gente que fica até gripado depois que vai no hospital. Quem já passou por isso? Fala aqui no chat quem já passou, quem já foi no hospital, bonzinho, visitar um parente, um amigo e saiu de lá gripado, baqueado, triste. E depois ficou se perguntando, por que eu tô assim? Porque você captou as energias daquele hospital, daquele lugar. E hospital tem muita energia de tristeza, né, pessoal? De luto, né? A energia da doença é muito baixa, a vibração da doença é baixa. Agora imagina o que os médicos precisam fazer para manter a energia deles alta, porque eles estão ali trabalhando com vibração baixíssima. A gente tem que tirar o nosso chapéu para os médicos, os enfermeiros, os técnicos, quem trabalha no hospital. Porque você ter que lidar diariamente com aquelas energias baixas, tristes, não deve ser fácil. Entende? Então, continuando. Então, essas energias não são suas, como eu expliquei, foram instaladas, né, pelo inconsciente coletivo, seja pela família, pela sociedade, ou por experiências dolorosas que você já teve no seu passado, seja nessa vida, seja em outras vidas também. E o seu sistema nervoso, ou seja, o seu inconsciente, foi gravando isso como pura verdade, tá? Aí aqui, o que acontece quando você eleva a sua vibração? Quando você começa a trabalhar a sua vibração, não só com pensamento positivo, que é algo superficial, né, pessoal? Você só pensar positivo não vai ajudar. O que vai ajudar é você sentir e aumentar a tua vibração, né, com seu sentimento, com suas emoções. Isso que vai te ajudar, não os pensamentos, né, positivos. Isso aí é muito superficial. Mas em nível de crença, de campo energético, as coisas mudam de um jeito que parece um milagre, mas é coerência. Porque primeiro, você, por exemplo, tem as crenças limitantes ali, né? No teu inconsciente. Das crenças limitantes, vai para onde? A crença limitante está ali no inconsciente. Aí depois vem os pensamentos. Os pensamentos geram as emoções. E as emoções, os sentimentos. Dos sentimentos, tua vibração, tá? Então, olha só, é uma cadeia. Começa lá embaixo. Lá, então, dependendo da crença limitante que tu tem no teu inconsciente, o que você passou na tua infância, você vai atrair certos tipos de pessoas, certos tipos de situação para confirmar
aquela crença que você carrega no teu inconsciente. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. O Cristiane, eu estou explicando sobre vibração, frequência, tá? Aí no intervalo eu faço medição de frequência e leitura intuitiva. É assim que funciona a live, tá bom? Sou terapeuta holística, integrativa e energética e tenho como missão aumentar a vibração de vocês. Certo, Cristiane? Obrigada por estar me seguindo, muito obrigada. Aí aqui, continuando. Quando você começa, então, a trabalhar a sua vibração, não só com pensamento positivo, né, como eu expliquei que é superficial, mas em nível de crença, de campo energético, as coisas mudam de um jeito que parece milagre, né? Por exemplo, eu atendo pessoas que passam a vida toda tentando mudar a frequência com a força de vontade, mas não conseguem. Por que elas não conseguem? Porque isso está em nível de crença limitante lá no inconsciente. Então, precisa fazer um tratamento energético, né? Leitura intuitiva e a substituição dessa crença, que é um atendimento que eu faço, para a pessoa mudar ali a frequência, mudar os sentimentos, as emoções e aumentar a frequência, tá bom? Então, tem pessoas que têm crenças limitantes, todos nós temos, mas tem pessoas que têm mais. Crenças limitantes muito profundas, né? Muito sérias que atrapalham a vida dela, bloqueia muito a vida delas. Então, assim, por exemplo, dieta, foco, planejamento, disciplina, continuam tudo no mesmo lugar. Vocês já viram pessoas, por exemplo, que tentaram diversas dietas, emagreceram horrores e depois de um tempo voltaram a ter aquele corpo de antes? Vocês conhecem alguém assim? Vocês sabiam que a questão do peso tem muito a ver com crenças limitantes, com traumas que a pessoa teve na infância e que estão lá no inconsciente, guardadinhos, e a pessoa não transmuta aquilo, não ressignifica, e ela tenta mudar por fora, né? Fazendo só exercício, dieta, mas não aqui dentro, no inconsciente, na mente. Ela não muda a mente dela. Aí volta tudo de novo, por mais que tenha acompanhamento médico, a pessoa muda aquele padrão. Alguém conhece alguém assim ou já passou por isso e não sabe mais o que fazer? Isso aí é uma crença limitante, pessoal. Muita crença limitante. Então, aqui, ó, quando trabalhamos o campo energético, né? As crenças que estavam sabotando por baixo ali no inconsciente, a vida responde e começa a responder de forma diferente, que a gente começa a ressignificar essas crenças que estão lá no inconsciente, uma reprogramação mental mesmo, entende? Porque não adianta você, por exemplo, no caso da dieta, você parar de comer tudo, fazer exercício, mas continuar com aquela crença de, por exemplo, não merecimento, de vítima. Pessoa que tem crença de que é vítima, que sempre foi rejeitado na infância, né? Que é bestinha, que é bobinho, vai voltar a engordar. Não tem gente que fala assim, ah, eu só como doce uma vez na semana e mesmo assim eu engordo com facilidade. A pessoa já tem isso na mente. Olha a crença limitante da pessoa. Eu engordo com facilidade, ou eu engordo comendo uma vez na semana. Tá? E várias crenças que atrapalham o emagrecimento definitivo. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que comem de tudo e são magras. Não estou dizendo que é saudável, né?
comer de tudo, são coisas diferentes. Mas assim, tem pessoas que comem de tudo o tempo todo e são magras. E geralmente são pessoas que não, que olham primeiro para elas, tá? Não que sejam pessoas egoístas, mas pessoas que primeiro se valorizam, primeiro cuidam de si para depois cuidar do outro. Geralmente tem esse padrão, isso que eu tenho notado. São pessoas que, por exemplo, olha, se você estiver atrapalhando minha vida, tchau e benção. Eu vou cuidar da minha vida. Primeiro eu vou organizar minha vida para depois resolver contigo. Tá? É um dos padrões. Estou falando que são todos que atrapalham o emagrecimento, né? Mas um dos padrões é esse, tá? Então aqui, ó. Então depois que a gente começa a trabalhar isso de forma energética, as oportunidades certas aparecem, os relacionamentos se transformam, o corpo responde, o dinheiro flui com menos resistência, porque o externo sempre reflete o interno, pessoal. Tudo que acontece no nosso exterior é porque aconteceu no interior antes, tá? Sempre o interior antes. Então vamos lá, pessoal, curtir, compartilhar. Tô batendo 2 horas de live seguidas já. Quase 2 horas, daqui a pouco vou encerrar a live. Vamos curtir, compartilhar, seguir. Bora, 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 bora. Quem quer fazer mais uma leitura, fala aqui. E fala de forma específica, quem quiser fazer a leitura. Então, Jane, tem que ver qual é a crença limitante que tu está carregando. Aí uma crença limitante gera o quê? Gera um pensamento negativo, que gera uma emoção, depois que gera um sentimento e uma vibração. É uma cadeia, né? Então, se você sempre está doente, você está sempre vibrando baixo. Você está vibrando entre o 20 Hz, que é da vergonha, 20 até o 310, mais ou menos, tá? Porque para a gente estar vibrando alto é acima de 350 Hz, tá, Jane? Aí aqui, ó, quais são as práticas, então, para elevar a tua vibração agora, tá? Então, o que você pode fazer ainda hoje? Primeiro, observe seus pensamentos dominantes. Não para julgar, porque a gente julga muito, né? Nós mesmos, nós somos muito autocríticos e isso só piora a situação. Então, você vai observar seus pensamentos, não para julgar, mas para reconhecer a frequência que eles carregam. O que você está pensando agora, Jane? Fala aqui para mim. Você disse que sempre está doente. Isso aí já é uma crença, você não pode falar isso, tá? Sempre, porque teu inconsciente vai entender que você tem que ficar doente. Então já elimina do teu vocabulário aí, eu sempre estou doente. Não, você coloca eu sempre estou saudável. Tá? Bora, bora, bora mudar esse comportamento, essa fala aí, tá, Jane? Agora me fala qual é o seu pensamento agora. Mas dor aonde, Jane? Porque depende do órgão que você tá com dor também. Dor aonde que você tá sentindo? Aqui, né? Então, primeiro você reconhece os pensamentos, depois você trabalha o corpo. A vibração não vive só na mente, ela vive no corpo, no movimento, na respiração consciente, no contato com a natureza. Tudo isso muda a tua frequência física. Como é que tá a tua tá? Como é que tá o seu corpo? O rins, ô Jane, o rins é choro. Choro não é assim, choro não colocado para fora, sabe? Choro engolido. Você está engolindo o choro.
Essa é a linguagem do corpo em relação aos rins. Tá? O que você não está colocando para fora? O que você está engolindo choro? O que você não está falando? O que você sente? Entende, Jane? Então, assim, terceiro agora, revise suas crenças. Não o que você pensa que acredita, mas o que seu comportamento revela que você acredita. Se você continua se sabotando, existe uma crença, né, lá no fundo dizendo que você não merece. E esse terceiro ponto é o mais importante e é o mais difícil de fazer sozinho, tá? Então, primeiro você vai revisar seus pensamentos, depois você vai olhar o teu corpo e terceiro você vai revisar as crenças que você carrega. Quantas pessoas fazem isso aqui? Geralmente as pessoas estão no piloto automático. Gente, eu fico olhando aqui, parece que entra tanto perfil fake, né, nas lives, eu fico impressionada. Como que a pessoa é capaz de fazer um perfil fake, entrar numa live para ficar olhando, tá? Faz um perfil fake de que eu falei, gente. E outros que eu vi aqui que entrou, é uma pessoa assim que não tem o que fazer, sinceramente. Eu fico impressionada com o nível de consciência das pessoas. Porque enquanto eu estou aqui, né, trabalhando pela espiritualidade, ajudando as pessoas a despertarem, a aumentar a vibração, tem esses tipos de pessoas que estão no nível de consciência lá embaixo, abaixo de 20 Hz, que 20 Hz é o nível mais baixo, mas para mim essas pessoas estão abaixo de 20. Vai entrar numa live para ficar só olhando e rindo, sabe? Eu tenho, olha, não dá nem para ter pena, né? Essas pessoas, porque quando você tem pena de alguém, você está emanando uma energia baixa para ela ficar uma energia mais baixa. Né? Que Deus consiga ter misericórdia dessas pessoas, que elas consigam ter um nível de consciência melhor, né, gente? Que é muito triste isso. É muito feio, né? Quando eu vejo essas pessoas que fazem perfil fake, eu comparo com uma criança, uma pessoa que imatura, super imatura. Nossa, que coisa, né? Que bom que a gente está aqui, né, gente, aprendendo a despertar a consciência, aprendendo a aumentar a nossa vibração, né? É tão bom isso, né? É muito bom. É, pena que nem todo mundo tá nessa vibe, né, pessoal? Tem gente que tá abaixo de 20 Hz. Que pena. Nossa, que pena mesmo. Mas enfim, que um dia essas pessoas acordem para a vida, já que a gente está em transição planetária, né? Enfim. Então aqui, para a gente encerrar nossa live, né? Então, se essa live tocou em algo em você, presta atenção nessa sensação, né? Porque já é um sinal. Se você foi tocada por essa live, já é um sinal do universo para você que algo precisa ser mudado em você, tá? Então, eu trabalho isso de forma profunda nos meus atendimentos. Então, quem quiser participar da mentoria ASAS ou de outros atendimentos, me chama no privado. Pode me chamar no link da bio lá, tem uma lista de produtos e serviços lá que eu presto. Então, quem quiser aumentar a vibração, aumentar, despertar espiritualmente, me chama por lá, tá? Então, aqui, ó, tem a leitura de campo energético, a reprogramação de crenças, que eu fiz leitura aqui, né, de campo energético, verifiquei a frequência de vocês e
nas sessões individuais, particulares, a reprogramação de crenças também, tá, pessoal? Então, se você sente que chegou a hora de mudar de frequência de verdade, o link de agendamento está na bio, como eu já tinha explicado. E se você quer começar agora, né, com o que tem, ou eu tenho, assim, não só esses serviços, como tem o e-books também. Tem 2 e-books lá. Também, se você quiser começar com e-book, tudo bem. Só acessar o link que já está na bio, tá, pessoal? 2 e-books maravilhosos, que vai te ajudar a entender os primeiros bloqueios que você tem, principalmente o e-book Despertar Espiritual, tá? Jane, você quer mudar, já é um primeiro passo, né? Você já está indicando para o universo que você quer mudar e que você já mudou. Então, manda lá um oi para mim no privado e vamos conversar, tá, Jane? Vamos começar essa mudança, sim. E, gente, obrigada por todos estarem aqui. Gratidão. Graças a Deus, 2 horas de live. Fiquem com Deus, fiquem com a presença do Arcanjo Miguel. Que vocês sintam essa energia dele, tá? Essa frequência altíssima de 1000 Hz, acima de 1000 Hz, tem o nosso querido Arcanjo Miguel. Então, sinta essa luz azul ao redor de vocês, uma bolha protegendo o corpo de vocês, e sinta o Arcanjo Miguel atrás de vocês com uma espada, cortando todos os laços negativos, tá? Com a espada dele, aquela luz azul clara, cortando esses laços negativos e protegendo vocês. Fiquem na paz divina e até a nossa próxima live. Muito obrigada. Um beijão e tchau, tchau.